Olá, mais uma série aqui do aquecimento do projeto Gestor 8K+. Lembrando a você que esse treinamento, Projeto Gestor 8K+, é um treinamento gratuito, ou seja, você não vai pagar nada para participar. E ele vai acontecer ao vivo, ou seja, você vai ter a oportunidade de pegar, interagir, mandar mensagem, escrever, me contar o que está acontecendo na sua carreira para que eu possa te orientar. E esse conteúdo que você está assistindo agora, ele faz parte de uma série de aquecimento. O que é uma série de aquecimento, gente? É uma série que eu preparei especialmente para você. Estou aqui gravando todos esses conteúdos para preparar você para o conteúdo que a gente vai realizar no treinamento. Isso significa que se você não assistir a todo o conteúdo, a todos os vídeos de aquecimento, você não vai conseguir entender o que eu vou falar? Não, você vai conseguir entender sim. Porém, se você assistir a todos os conteúdos, eu te garanto que você está um passo à frente, porque questões que outras pessoas vão ouvir pela primeira vez ali, vão refletir e tudo mais, você vai ter a chance de já ter preparado a sua mente para aquilo. Então, já ter refletido, já ter chegado a conclusões importantes. E aí, quando a gente passar pelas aulas 1, 2, 3 e 4, você já passou por algumas reflexões, então você vai ouvir as minhas orientações com um degrau acima. Então, o que eu recomendo a você é: 1. Se você não está inscrito ainda no projeto Gestor 8K+, pelo amor de Deus, né? Porque ele é de graça. Então, assim, é surreal você não ter se inscrito, tá? Então, a descrição aqui embaixo vai estar dizendo para você o que você tem que fazer para participar. Se é entrar na minha bio, se é clicar em algum link que vai estar aqui, enfim, porque eu não sei em qual plataforma você está assistindo. Então, leia a descrição, porque na descrição você vai ter a orientação exata de como você se inscreve no projeto Gestor 8K+. E o segundo é assistir ao máximo que você conseguir dessa série de conteúdo, já ir me dando feedback e se preparar para estar ao vivo. Você vai conseguir assistir gravado? Até vai, a gente vai deixar alguns dias ali a gravação disponível. Mas com a gravação você não consegue interagir, você não consegue me trazer a sua situação, você não consegue me deixar te ajudar. E isso para mim é ouro, porque hoje você ter a oportunidade de falar a sua situação e ouvir ali um conselho sobre o que você tem que fazer para poder resolver, é uma das melhores coisas que você pode ter aqui no mundo digital. E de forma gratuita ainda, nossa senhor, entendeu? Tudo que eu queria na minha carreira lá atrás era ter tido essa oportunidade. E lá no treinamento Projeto Gestor 8K+, a gente vai falar sobre uma oportunidade de você entrar na minha próxima turma de mentoria. Que aí sim é um acompanhamento de 9 semanas comigo, esse sim tem um investimento, mas fica tranquilo que ao longo do treinamento a gente vai explicar sobre a mentoria e o treinamento já vai te ajudar pra caramba, ele já vai acelerar um processo importante na sua carreira. Então vá, assista, se você continuar na mentoria vai ser incrível, mas se você não puder ou não for o seu momento, fica tranquilo que o conteúdo gratuito já vai te ajudar bastante, tá bom? Seguinte, então, quando a gente decidiu criar nessa série de conteúdos de aquecimento, eu percebi que a gente faz muito conteúdo para vocês falando sobre situações, como tirar a sobrecarga do trabalho, como você se relacionar com o seu gestor, como você se relacionar com a diretoria da empresa, enfim, né? A gente tem muito esses conteúdos, porém, a gente acaba falando muito pouco dos conteúdos, né, dos nossos cases vivos aqui. Então, a gente às vezes pega lá, bota, né, as pessoas nos depoimentos, mas a gente não consegue detalhar tanto a história deles para vocês. Aliás, até no nosso canal do YouTube tem algumas lives lá que você pode assistir, conhecer a história de alguns alunos. Mas eu vejo o quanto a gente pode aprender com a situação dos nossos alunos. Então, esse conteúdo que você está assistindo agora, ele é um estudo de caso de uma aluna nossa chamada Dani. E eu quero relatar para vocês como que ela chegou aqui, o que estava acontecendo e como que ela transformou a carreira dela, mas eu não quero só contar a história dela, eu quero trazer aqui insights do que a gente fez ao longo desse movimento para poder transformar a carreira dela, para fazer ela conseguir chegar aonde ela queria chegar. Vamos começar então. Seguinte, Dani era uma profissional que é uma profissional que chegou aqui pra gente com a seguinte questão. Acho que ela já tinha mais de 10 anos de formada, tá? Ou próxima a isso. E o que ela percebeu depois desse tempo todo de formada é que ela ainda não tinha construído uma história sólida para a carreira dela. Então, basicamente, o que estava acontecendo com a carreira da Dani? Ela trabalhava
Acho que ela ficou ali um tempinho desempregada, mas ela não ficou muito tempo desempregada. Mas ela trabalhou desde a formação dela, né, quando ela se formou, até chegar aqui com a gente, mas em empresas pouco expressivas, fazendo atividades que também não eram mega reconhecidas. Então a Dani, ela chegou aqui muito frustrada com a carreira dela. E por que ela estava frustrada? Ela ainda não tinha construído ali uma boa história, né, para a carreira dela, então não tinha essa sensação de, nossa, assim, construir uma história aqui bem sucedida para mim, né, na minha carreira. E isso, obviamente, estava gerando um impacto na remuneração. Então essa para mim é um primeiro ponto desse estudo de caso que eu quero que você reflita. Se você ainda não conseguiu ter uma história muito consistente sobre a sua carreira, a consequência disso é que o impacto é diretamente no financeiro. É muito difícil você ter uma história enaltecida, uma história bacana, uma história forte de carreira e ganhar um salário baixo. É muito difícil. Se você constrói uma história forte, você está ganhando um bom salário. E se você está construindo uma história fraca, você tem um baixo salário. Esse é um primeiro ponto para você refletir. Como que você hoje olha para a sua história profissional e você identifica ela? Porque foi isso que aconteceu com a Dani. Ela identificou que ela estava com uma história simples, uma história empobrecida. E isso fazia com que o impacto para o mercado fosse muito grande. E ela achava naquela época, porque quando ela entrou aqui, ela só tinha trabalhado em empresa pequena. Então eram consultorias, acho que ela chegou a trabalhar em clínica, ela trabalhava sempre em empresa muito pequena. Então, qual foi a associação da Dani quando ela procurou a gente? Ela estava frustrada porque na cabeça dela ela estava ganhando pouco para a idade que ela tinha e de fato ela estava ganhando pouco porque o salário dela não daria, por exemplo, para em alguns anos ela poder morar sozinha, ela poder ter uma independência financeira e isso é algo importante. Tá, gente? A gente ter uma independência financeira, poder pagar as contas, poder decidir se a gente vai morar sozinho, se a gente vai casar, se a gente vai morar com os pais, se a gente vai comprar uma bicicleta, são decisões importantes. E todas elas passam pela questão da remuneração. Então, quando você não tem uma história expressiva, trabalha em empresas pequenas e está ganhando um salário baixo, você está se tornando refém de uma condição que você não quer. Que é o quê? De repente ficar fadada a morar para sempre na casa dos pais, não poder ter autonomia e liberdade para fazer o que quer, fazer uma viagem que gostaria de fazer. E, consequentemente, isso abala o seu emocional. A gente não vai falar hoje sobre isso, depois a gente vai ter um conteúdo exclusivo para falar sobre emoções, mas o fato é que isso gera um impacto emocional quando você não consegue chegar no resultado. Então a Dani chegou aqui assim, só que quando ela chegou aqui, qual foi o ponto que ela mais pensou na época, que foi a crença que ela teve? De que o problema dela era ter trabalhado a vida inteira em empresas pequenas. O pensamento dela era muito esse, de eu trabalhei em empresas pequenas, então as empresas grandes não valorizam o meu currículo e eu, com empresas pequenas, também não vou conseguir ganhar um grande salário. E talvez eu estou te falando isso, e não é à toa, porque talvez você esteja passando por essa situação, em acreditar que empresas, por você trabalhar hoje em empresa pequena, por você ter um histórico de trabalho em empresas pequenas, você não vai conseguir chegar numa multinacional ou numa empresa de grande porte, porque isso fica incompatível. Existe uma crença de que as empresas grandes só querem contratar de empresas grandes. Então, quem não consegue se inserir numa empresa grande lá no começo da carreira é como se carimbasse na testa ali um fadado para sempre em empresa pequena. E pensa você o como isso seria louco, né? Imagina, o que aconteceu lá no início da minha carreira iria para sempre sacramentar o futuro da minha carreira. Ou seja, se eu não tive a chance de lá no começo trabalhar numa empresa grande, numa multinacional, logo nunca conseguirei. E não é assim que funciona. Mas o que eu posso te dizer é que se hoje você trabalha numa empresa pequena e pensa assim, eu já te garanto que você está vendendo muito mal o seu currículo. Você está se posicionando mal, você está vendendo o que você faz de uma forma muito equivocada. E por você estar vendendo tudo como algo muito pequeno, a consequência é você não conseguir ir para uma empresa grande. E aí, eu já te aviso, na aula 4 do projeto Gestor 8K+,
a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre como vender, como se vender, como mostrar o que você faz, como mostrar a sua experiência. Então a gente vai falar sobre essa experiência, né? Sobre como que você constrói essa experiência para uma empresa grande, aliás, para qualquer tipo de empresa, para que as pessoas admirem a sua trajetória profissional. Então já fica aí com essa mentalidade de que em breve a gente, lá na aula 4, você vai aprender como fazer isso, tá? Mas o fato é que não vamos acreditar que você, lá no início, se não teve uma oportunidade de trabalhar numa empresa grande, você sacramentou na sua testa, você carimbou na sua testa o fim da sua carreira numa multinacional. Não é assim que funciona, mas era assim que a Dani acreditava e talvez é assim como você pensa. Ótimo, ela entrou aqui na mentoria. E o que a gente já identificou de cara? Que na empresa que ela estava trabalhando naquele momento, ela tinha várias demandas que ela fazia que eram um pouco expressivas realmente, então não eram atividades que se ela mostrasse para uma multinacional, a multinacional ia falar, nossa, que incrível, vou chamá-la para trabalhar aqui porque ela vai ser fantástica. Não era isso. Porém, existia um espaço ali muito amplo naquela empresa para ela construir coisas que sim, gerariam essa visão de uma multinacional de interesse no currículo dela. Só que qual é o grande ponto? Na maioria das vezes, quando a gente está trabalhando num lugar que a gente está insatisfeito, que a gente não gosta, que a gente não se identifica, a gente tem uma tendência a só enxergar tudo que está acontecendo de ruim. Então a gente identifica que o chefe é chato, a gente identifica que a empresa é um porre, que a gente não gosta da cultura da empresa, ou que a gente nem concorda com o que a empresa vende. Aí a gente reclama da nossa equipe, a gente reclama das tarefas, a gente reclama de tudo. E a gente acaba não enxergando oportunidade. Eu não estou falando que isso é que assim, nossa, você não pode reclamar das coisas. É claro que você pode. Se você está frustrado, se você está chateado, se você está de saco cheio, como era o caso da Dani, é uma tendência normal. Eu também passei por isso. Então, não acho que a gente consiga estar ali, vamos fingir agora que está todo mundo happy face, todo mundo ama trabalhar aqui, porque seria muito falso da minha parte vender isso para você. Mas o fato é que no momento que a gente acaba trabalhando na nossa mente o lado negativo das coisas, a gente não enxerga a oportunidade. E o que acabava acontecendo no caso da Dani é que existiam algumas brechas. Não é que a empresa quisesse que ela fizesse muitas coisas, tá? A empresa queria que ela ficasse ali no quadradinho fazendo aquele trabalhinho que não ia gerar muita expressão para a carreira dela. Mas existia ali uma brecha para ela inserir algumas coisas que as multinacionais ou que empresas de grande porte olhariam para o currículo dela, para a história dela e conseguiriam cruzar o currículo dela com uma oportunidade nessa empresa grande. Além disso, existia um conceito equivocado da Dani em relação ao potencial que ela tinha, em relação às competências que ela tinha e o que o mercado tinha para oferecer. Então, basicamente, o que acontece? A Dani, ela tinha uma visão de querer trabalhar na área de recursos humanos e ela pensava muito em trabalhar na parte de treinamento e desenvolvimento. Se você não sabe que área é essa, fica tranquila, porque lá na aula 1 do Projeto Gestor 8K+, eu vou explicar sobre essas áreas do RH, o que cada uma faz. Então, só fica aí na memória que ela queria trabalhar nessa área. Mas com a mentoria, aqui na mentoria ficou muito claro para mim, pelo que ela estava se incomodando, pelas histórias que ela tinha passado nessas empresas pequenas e principalmente sobre a visão dela sobre a empresa que ela estava atuando naquele momento, de que ela não tinha tanto perfil assim da área de treinamento. E sim que ela tinha um perfil muito grande para uma vaga que a gente chama de business partner. O que é o business partner? É um profissional da área de recursos humanos, no caso dela, que fica alocado, fica dentro de um departamento da empresa, ajudando a diretoria daquele departamento a resolver os desafios de gestão de pessoas daquela diretoria. Estou falando aqui bem basicão, para o vídeo também não ficar muito longo, tá? Então, isso foi muito claro para mim. Lírio, mas como é que você percebeu isso? Tem uma série de fatores. Eu não vou ficar aqui falando checklist para vocês, mas tem uma série de fatores e um deles é que eu já sou mentora há muitos anos. Então, eu já sou mentora há mais de 6 anos. Se eu contar que eu também trabalhei como executiva de RH, na hora que eu junto tudo, eu tô falando de 15 anos de experiência. 14/15 anos de experiência.
Então é muito tempo nesse mercado, é muito fácil hoje em dia para mim, numa conversa, em meia dúzia de estruturas que a gente tem na mentoria, eu consegui identificar qual é o perfil daquela pessoa. Então, quando a gente identificou que ela precisava, na verdade, olhar para as vagas e as oportunidades de emprego de business partner e não da área de treinamento, tudo ficou muito mais fácil. Por quê? Porque a gente conseguiu identificar essas brechas que ela tinha na empresa atual para agir, o posicionamento dela para o mercado frente a essa vaga, né, essa área de business partner. Então ficou muito mais fácil a gente posicioná-la porque ela não estava trabalhando na área de RH. Então ficou mais fácil a gente justificar para o mercado uma vaga de business partner, uma vez que ela não atuava na área de recursos humanos na empresa que ela estava. Então, essas associações, elas foram relativamente simples. E o que a gente fez foi cavar oportunidades na empresa que ela estava para que ela desempenhasse algumas funções que, colocando no currículo e indo para um processo seletivo de business partner, iam olhar para o currículo dela e iam achar o currículo dela interessante. E foi isso que a gente fez. O resumo da história é: nesse processo da mentoria, ela conseguiu, foi chamada para algumas entrevistas, passou para uma empresa que é uma das maiores empresas de audiovisual do mundo e está trabalhando lá como business partner, ganhando um salário acima de R$ 8.000. Então, olha só, ela saiu de um salário de 5 mil, eu acho que eu não falei isso, né, no início, ela estava ganhando um salário de 5 mil e passou a ganhar um salário de 8 mil. Em alguns meses, eu não vou lembrar exatamente quantos meses foi essa transformação, mas R$ 3.000 a mais no salário, gente, faz muita diferença, tá? Principalmente naqueles aspectos que a gente estava falando. Então, quais são os aprendizados que eu quis trazer desse estudo de caso? É óbvio que eu quero falar para você do resultado que a gente chegou no final, para você mostrar que você também tem como chegar nesse resultado. Mas quais foram os pontos centrais que a gente trabalhou aqui? Primeiro, entender e fazer ela entender que trabalhar numa empresa pequena, ter um histórico só em empresas pequenas, não era um carimbo na testa de que ela nunca conseguiria entrar numa empresa grande. Porém, como ela vendia essa história, estava muito ruim. Então, ela não falava de uma forma que dava para uma multinacional a importância, a valorização dela ter trabalhado numa empresa pequena e ser chamada para uma empresa grande. Isso a gente vai falar detalhadamente na aula 4 do projeto Gestor 8K+, porque às vezes você está fazendo um trabalho muito melhor, muito mais interessante do que um funcionário que está numa multinacional. Só que talvez aquele cara que trabalha ou trabalhou a vida inteira numa multinacional, ele saiba vender melhor a atividade dele e, consequentemente, ele acaba ganhando mais pontos no processo seletivo do que você. Então, não é sobre o porte da empresa, e sim sobre como você vende a sua história. Segundo, um enquadramento do que realmente fazia sentido para ela enquanto carreira. No momento que a gente conseguiu direcionar, a gente fez com que a atenção dela, que estava sendo colocada numa vaga que não tinha a ver com ela, que tornaria ela infeliz num curto prazo e que também acabava não chamando ela tanto para vagas, né, para processos seletivos, porque não tinha tanto match com a carreira dela. Essa identificação do perfil, de comportamentos, a partir do processo que a gente identificou esses pontos, ficou muito claro saber aonde ela exerceria melhor o papel dela, onde ela seria mais ela, onde ela conseguiria usar melhor os potenciais dela dentro da empresa. Com essa mudança, então, a gente levando ela para essa vaga de business partner, o que a gente fez na sequência foi casar ali oportunidades. E essas oportunidades a gente vai falar muito na aula 3. Então, como você identifica essas oportunidades dentro da empresa e faz com que essas oportunidades se tornem uma estrutura, né? Uma história para você contar no seu currículo, que ao ir para um processo seletivo numa empresa grande, a empresa valorize essa história. E o resultado desse framework, se a gente pudesse falar assim, é ela conseguir sair da empresa que ela estava infeliz, ganhando 5 mil e passando a trabalhar numa empresa gigantesca, ganhando acima de 8 mil. Então, reflita sobre esses pontos e entenda que lá no projeto Gestor 8K+, a gente vai detalhar o como você faz isso. Eu só quero que você se inspire, porque talvez você esteja hoje pensando que você está fadado a morrer numa empresa pequena. E eu tô aqui para te dizer que não. Existe solução.
mas você precisa aprender o caminho e eu tô aqui para te ensinar esse caminho, tá bom? A gente se vê então no nosso próximo conteúdo de aquecimento e tchau, tchau!